Falar hoje sobre a quebra dos tabus da maturidade feminina. Até hoje, para muitas mulheres, envelhecer é um fator que impacta a autoestima das mulheres. Mas, felizmente, esse quadro está mudando, porque hoje muitas vozes já se levantam, assim como eu, para declarar que o envelhecimento é algo natural e positivo. Não é motivo de se sentir inferior, de se sentir envergonhada, de baixar a autoestima. Então, felizmente, a modernidade e mesmo os movimentos feministas trouxeram à tona as questões de liberdade da mulher 50 a mais e a forma como as mulheres encaram a vida e a idade, graças a Deus, estão mudando, né? Está havendo uma transformação na forma de pensar a respeito da maturidade feminina. As nossas rugas, a nossa pele seca, os nossos cabelos grisalhos e outros sinais do envelhecimento são as marcas que o tempo imprime no nosso corpo, e essas marcas elas devem ser motivo de orgulho e força para nós, e não motivo de tristeza, de vergonha. Do ponto de vista psicológico, vamos entender o seguinte: como que surge o relacionamento da mulher, a visão que a mulher tem sobre o envelhecimento, como que surge? Vou explicar para vocês, do ponto de vista psicológico, como surge essa visão. Essa visão surge, ela é construída a partir da sua educação, a partir do contexto onde você foi criada, onde você foi educada. Então, desde bebê, vai se desenvolvendo na menina um entendimento do que é ser mulher, de como se comportar e de como, do que a sociedade espera de uma mulher, quais os comportamentos que se esperam de uma mulher. Então, se essa menina que vem crescendo, vem sendo educada, vem sendo instruída, se ela adquire uma visão, se ela está num contexto, num ambiente que tem uma visão negativa do envelhecimento, essa garota também vai adquirir, vai construir uma visão negativa do envelhecimento, da passagem da idade, e provavelmente essa garota, quando amadurecer, ela vai encarar a passagem do tempo de forma sofrida, de forma angustiosa, e isso é um fator que vai baixar a autoestima dessa garota. Agora, se a garota vive num ambiente que enxerga o envelhecimento como algo natural da vida de todo adulto, como algo que a gente deve honrar e agradecer, essa criança, essa menina vai crescer também com uma tendência, vai construir uma visão do envelhecimento, uma visão positiva. Ela vai ver o envelhecimento como uma coisa natural da vida, uma coisa que acontece para todo mundo e que não tem como modificar, como mudar, né? É da história de vida de todo mundo o envelhecimento. Então, até hoje, a visão da idade, a visão que a mulher tem a respeito da idade, ainda está baseada nessa dualidade entre uma visão negativa ou uma visão positiva. Mas, como eu disse, isso está em processo de mudança. E eu estou aqui para isso, para colaborar para essa mudança. Ao envelhecer, gente, o que acontece? Assim que você bota os pés no 40 mais, no 50 mais, no 60 mais, você começa a andar na contramão daquilo que a sociedade espera da mulher. O que a sociedade espera da mulher? A sociedade espera da mulher madura beleza, jovialidade e saúde. Então, como o envelhecimento, esses três valores, eles vão declinando, vão diminuindo e vão aparecendo os sinais da idade, como eu disse, as rugas, o cabelo branco, a perda da vitalidade, da força, dos reflexos. Então, a gente está na contramão do que a gente está mostrando uma outra coisa diferente daquilo que a sociedade espera de nós. Por isso é que eu digo que a gente está andando na contramão, tá? Agora, no que diz respeito à maturidade feminina, os temas que são tabu nessa área, eles são eliminados, são subtraídos de importantes debates sociais. Esses temas são invisibilizados, eles por não aparecerem nos debates, eles se tornam invisíveis ao público e eles são deixados em segundo plano. Quero abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre esse termo tabu, tá? Vamos abrir um parêntese aqui, que eu quero falar um pouco sobre o termo tabu. Esse termo tabu sempre esteve ligado à religião, à religiosidade. Essa palavra surgiu na Polinésia e veio se espalhando pelo mundo ocidental, designando algo proibido, uma coisa proibida, uma coisa não permitida. Então, tabu, esse termo tabu, se espalhou pelo Ocidente, né, a partir da Polinésia, com esse significado de coisa proibida ou não permitida.
Então, quebrar um tabu, romper um tabu, era romper com um código de conduta que era pré-estabelecido pela sociedade, pela igreja, pelos religiosos. E quem rompesse esse tabu, esse código de conduta pré-estabelecido, ele estava sujeito a sofrer danos na sua vida, sofrer desgraças, assim que a religião apregoava. A pessoa que quebrasse o tabu estava, então, vulnerável a sofrer desgraças, acidentes, enfermidades, punições e até a morte. Então, nessa época aí, de séculos atrás, quebrar um tabu era pecar, era desafiar aquele código de conduta que estava pré-estabelecido, aquele molde, aquela forma na qual você deveria entrar. E manter um tabu, né, conservar determinados assuntos de forma proibida, eliminar esses assuntos do debate, tem 3 objetivos básicos, que eu vou falar aqui para vocês quais são. Primeiro objetivo de manter um tabu vigente é conservar as pessoas com medo. A sociedade reforça essa ideia de que aquele assunto é proibido. A sociedade reforça a ideia de que aquele assunto, se você quebrar aquele assunto, se você romper o tabu, você vai ser punido, você está pecando ou você está em desgraça. Então, isso mantém as pessoas com medo. E o fator medo, vocês sabem, é um fator de manipulação de pessoas. É um fator de manipulação de massas até, tá? O segundo objetivo de um tabu é separar e classificar as pessoas em grupos de certo e errado, de positivo e negativo, de bom e de mal. Ou seja, quem mantém o tabu está do lado certo. Quem quebra o tabu está do lado errado. Entendeu? Quem mantém o tabu está do lado do bem. Quem quebra o tabu está do lado do mal. Então, faz uma espécie de classificação, de separação entre as pessoas. E o terceiro objetivo do tabu é exatamente ser um elemento de controle social. É uma forma de controlar a vida das pessoas, o comportamento das mulheres, impondo restrições e ditando comportamentos padrão, comportamentos pré-estabelecidos. E a gente vai verificar, gente, que tem tabu na religião, mas não é só na religião, não. Existem tabus nas famílias, existem tabus quando o assunto é sexo, existem tabus quando o assunto é política, e com outras áreas da vida também, o tabu existe aí. E no que diz respeito à mulher madura, não é diferente. Existem tabus a respeito da maturidade feminina, temas proibidos, que não são falados, não são divulgados. Esses temas precisam sair do armário e deixar de ser tabu e deixar de ser uma coisa proibida, uma coisa da qual não se pode falar, tá? Então, vou falar aqui 4 tabus a respeito da maturidade feminina, que são os mais comuns, mas não esgota tudo o que existe a respeito de tabus da maturidade feminina. Depois, se você lembrar de mais algum que eu não tiver falado, você pode colocar aí nos comentários que a gente vai acrescentando. Então, agora eu vou falar de alguns tabus. O primeiro tabu que eu coloquei aqui em primeiro lugar da maturidade feminina é exatamente a menopausa. A menopausa é um assunto que precisa ser mais aberto. Nós precisamos conversar abertamente sobre esse assunto. Não é só com as mulheres que são 40 mais, 50 mais, 60 mais, não. Nós temos que conversar sobre a menopausa com todas as mulheres. Com as adolescentes, com as meninas, com as crianças, com as jovens, com as mães, as jovens mães, aquelas mães novinhas. Então, esse assunto precisa ser ampliado. A discussão sobre a menopausa, as informações sobre a menopausa, o que é, quando começa, as etapas da menopausa, quais os cuidados que a mulher deve ter, isso tinha que ser uma coisa assim amplamente aberta e divulgada. E não uma coisa assim falada no cochicho e abafada, porque isso não ajuda em nada as mulheres a passar por essa fase tão especial, tão delicada. Na década de 50, vou repetir isso aqui que eu já falei em outras lives, mas a repetição é um método de aprendizagem, é um método de fixação. Na década de 50, por exemplo, e antes disso, a expectativa de vida da mulher era em torno de 40, 50 anos, 48, 50 anos. Então, quando a mulher chegava na menopausa, ela já estava, digamos assim, à beira do fim da existência dela. Muitas nem viviam as mudanças, as transformações da menopausa. Agora, hoje, isso mudou, gente. A expectativa de vida hoje é de 72 anos, e da mulher é até mais alta do que isso, já está aumentando, já está chegando em 76 anos. Então, quando a mulher chega aos 50, hoje em dia, ela ainda tem aproximadamente 1/3 de vida pela frente. Então, ela vai passar por todas as transformações da menopausa, por todos os sintomas, todas as mudanças. Por isso, nós precisamos de uma menopausa sem tabu. Hashtag menopausa sem tabu. Sem vergonha e com informação de qualidade. Tá? Vocês concordam comigo? Concordam que esse assunto tem que ser mais aberto, mais ampliado?
Olha, eu tive fazendo uma pesquisa essa semana que eu estava estudando esse tema, e no Google, as buscas sobre o assunto menopausa, sabe quando a pessoa abre o Google e clica ali naquela barra, naquele retângulo de pesquisa? O assunto menopausa mais do que dobrou nos últimos 5 anos. A pesquisa do assunto menopausa mais do que dobrou nos últimos 5 anos. O que isso significa? Que a mulher está ávida por informação. A mulher quer estar informada. Ela quer estar antenada. Ela quer saber o que está acontecendo com ela, essas transformações, essas mudanças, esses sintomas, o que é isso que está acontecendo. Então, ela vai buscar no Google informações. Isso, então, é um exemplo, uma prova de que esse assunto precisa ser mais aberto e mais debatido. Felizmente, hoje, nós temos mulheres 50 mais que estão usando as redes sociais para debater esse assunto. Maturidade, etarismo, preconceito contra as mulheres. E nesse bojo aí de assuntos, o tema menopausa vem ganhando espaço e aos poucos ele vai deixando de ser tabu. Olha, há anos atrás, o assunto menstruação também era um grande tabu. Nos debates sociais, nas mídias e nas famílias, nas escolas. Era um assunto assim, muitas meninas da minha geração, por exemplo, cresceram sem escutar nada sobre menstruação. Quando elas tiveram a primeira menstruação, elas ficaram chocadas, assustadas, não sabiam o que estava acontecendo. E agora isso, com respeito à menstruação, esse tabu já caiu. E hoje já se fala mais abertamente sobre a menstruação. Mas agora esse tabu precisa cair no que diz respeito ao assunto menopausa. Toda essa revolução a respeito do assunto menopausa, dessas mulheres, né, falando sobre a maturidade e sobre a menopausa, sobre o etarismo, os preconceitos contra a mulher, tudo isso vem para nos lembrar de intensificar o nosso autocuidado e aproveitar os valores que a maturidade traz, valores tão necessários para a sociedade que nós vivemos hoje. Esses valores são a experiência, a serenidade e a tolerância, tá? É isso que a maturidade traz pra gente. Mais serenidade, nós vamos desacelerar, não precisa ter pressa. A bagagem da experiência, de você já ter vivido tantas experiências, já ter solucionado tantos problemas, tantas situações, que hoje você tem um repertório de soluções para situações. E a tolerância, a paciência com os acontecimentos ao seu redor. O segundo tabu, então o primeiro tabu é menopausa. O segundo tabu é revelar a sua idade. Agora eu te pergunto para você que está assistindo a live aqui. Revelar a sua idade é um tabu para você? Responde aí no comentário. Não precisa falar a sua idade não, se você não quiser. Mas responde sim ou não. Revelar a sua idade é um tabu para você? É um constrangimento? É uma vergonha? É um assunto do qual você não gosta, no qual você não gosta de falar, né? Não gosta de tocar nesse assunto? Te incomoda? Me responde aí. Hoje, nós temos visto ainda mulheres com vergonha de falar a sua idade. Eu convivo com mulheres assim. Eu conheço essas mulheres assim. Eu vejo mulheres, gente, que mentem a idade em entrevistas, em formulários que elas têm que preencher. Sabe quando a gente chega num lugar que tem que preencher um formulário? Sei lá, num médico, numa empresa, num cursinho, num curso que a gente vai fazer. Eu vejo um monte de mulher fazer isso, falsificar a idade, diminuindo a idade, porque elas não querem declarar a idade real que elas têm. Sabe por que isso acontece? A mulher que esconde a idade, que tem vergonha de falar com a idade, ela ainda está com a mente impregnada desse ideal de juventude que a sociedade nos impõe, desse culto à juventude que a sociedade faz e quer nos enfiar pela goela abaixo, né? Que a gente tem que estar sempre parecendo mais jovem do que é. Tem uma apresentadora que já trabalhou na Globo, não sei se ela trabalha ainda, que chama Ana Paula Padrão. Então eu estava vendo uma entrevista, um pouco do Instagram dela, então ela pôs lá uma foto dela no Instagram, falando a idade e tudo. Aí alguém escreveu lá nos comentários assim, nossa, nem parece que tem 50 anos. Então, quando ela ouviu isso, ela reagiu de imediato e falou assim, respondeu, ela fez um vídeo respondendo a essa pessoa que fez o comentário, dizendo o seguinte, qual é o problema de eu parecer a idade que eu tenho? Se eu tenho 50 anos, eu tenho que aparentar 50 anos. Eu não tenho que aparentar 40, 30, 25. A idade que a gente tem é apenas um número. E isso, no mundo atual que a gente vive, pouco importa. Falas da Ana Paula Padrão, né? O que importa a minha idade, né? Então, ela não recebeu essa frase, nem parece que tem 50 anos, ela não recebeu isso como um elogio, não. Ela recebeu isso como uma censura ao fato dela parecer que tem 50 anos, como se ela não tivesse liberdade de parecer que tem 50 anos. Agora, gente, quando a mulher é bem resolvida com a idade, ela não se preocupa em esconder essa informação, não se envergonha disso, pelo contrário, ela se orgulha de divulgar a idade que ela tem.
A idade cronológica, esse número da idade cronológica, não deve ser um fator limitador para a nossa vida, não. Nós realmente devemos cultivar a gratidão por chegar até aqui onde nós chegamos, com as nossas lutas, com as nossas conquistas, e devemos buscar, dentro da idade de cada uma, devemos buscar uma vida saudável e equilibrada, sabendo que nós temos restrições, que a idade nos traz restrições. Então, gente, assumir essa liberdade de aparentar o que você é mesmo, não tem preço. Isso é uma liberdade, isso tira um peso da gente, de ter que ficar batalhando para aparentar ser mais nova do que é. Né? Já comentei aqui com vocês das postagens que eu vi de mulheres influenciadoras aí ensinando você a se comportar e a se vestir de modo a parecer mais jovem do que você é. Olha, gente, que loucura. Isso não me cabe, isso não me entra na cabeça. Eu segui regrinhas para parecer mais jovem do que eu sou, né? Isso aí, eu acho que é um desserviço que essas influenciadoras prestam à sociedade e às mulheres maduras. Agora, eu quero deixar aqui um alerta. Um alerta. Não julgue aquela mulher que quer omitir a sua idade, tá? Não julgue, não jogue pedra nela não, porque certamente ela está impregnada, como eu disse, desse ideal de juventude que a sociedade nos impõe, ela ainda não se livrou disso e ela vai te expor razões pelas quais ela não quer revelar a idade dela. Glória Maria, que faleceu, não suportava falar a idade. Perdia um amigo se falasse. Eu vi isso também nas entrevistas da Glória Maria. Eu percebi isso também. A Glória Maria é um exemplo de uma pessoa que não lidava bem com essa questão da idade. Ela não revelava a idade dela realmente nas mídias. Talvez quem fosse mais próximo dela até soubesse a idade, mas em entrevistas e na mídia, assim, ela não revelava a idade de jeito nenhum. Era, né, um túmulo, boca fechada. Terceiro tabu da maturidade feminina é a sexualidade da mulher madura. A sexualidade da mulher madura é um tabu antigo, especialmente quando o recorte é a maturidade, o pós-menopausa. Quando o assunto diz respeito, né, à mulher madura, pós-menopausa, cinquentona e tal, isso é um tabu antigo. Veja bem, a mulher madura contemporânea, a cinquentona contemporânea hoje, é mais independente, mais segura, mais antenada, mais produtiva, mais corajosa e está num processo de redefinir os seus papéis sociais. Mas ela passa pelas mudanças da menopausa que com certeza podem afetar a sua intimidade física, mental e, sobretudo, alterar a sua libido, tá? Ela não vai continuar, uma mulher de 50, 55, 60, não vai continuar com a mesma libido que ela tinha com os 30, 35, 40 anos, né? Vai havendo um declínio e isso é natural, é natural. Não significa que a mulher não possa ter vida sexual ativa. Isso, a idade, a chegada da menopausa, não significa que ela não possa ter intimidade com o seu parceiro, independente da penetração. O casal ali, ele tem que descobrir os meios, fazer as adaptações do sexo às condições físicas que eles têm hoje, à energia que eles têm, ao vigor. Tem que ser feitas adaptações. E a penetração, gente, não é o mais importante do sexo. O sexo é muito mais do que penetração. Então, a intimidade do casal, o carinho, a comunicação para lidar com essas marcas da passagem da idade que vão chegando, o casal precisa falar sobre isso. Isso é muito importante para o casal lidar com as questões relacionadas ao sexo na maturidade. Porque a idade vai passando, não é só para a mulher não, para o homem também. Assim como a mulher vai declinando e vai tendo as marcas próprias do envelhecimento, o homem também. Então o casal precisa encontrar um ajuste para essas questões aí. E não significa que a mulher... existe uma falsa ideia, uma mentira, um mito divulgado aí por aí, de que depois da menopausa o sexo acabou para a mulher. Isso não é verdade, tá? Isso é um mito, não tem que ser assim, você só vai encerrar sua vida sexual depois de 50 anos, depois da menopausa, se você quiser. Se você quiser aposentar da sexualidade, do sexo, da relação sexual. Mas não precisa ser assim. Olha, eu vi, pesquisando aí sobre esse assunto, o relato de muitas mulheres maduras que mantêm uma vida sexual ativa, muitas mulheres 50 mais que estão solteiras ou divorciadas, separadas, e aí mantêm uma vida sexual ativa, estão namorando, estão ficando com alguns caras aí, e elas
afirmam que isso trouxe um fôlego novo para a vida delas. Isso trouxe uma nova forma de encarar a vida, trouxe novas experiências, trouxe de volta emoções lá de trás, dos tempos de adolescente, quando a gente começava a namorar e sentia o frio na barriga, sentia o coração acelerar com a presença do pretendente, né? Mas elas dizem que às vezes, muitas delas pagam um alto preço por isso, porque a sociedade vê essas mulheres com maus olhos, vê essas mulheres como assanhadas, né? Vê essas mulheres como se elas estivessem com um comportamento inadequado para a idade. Então, muitas delas ficam tristes porque elas são canceladas nas redes sociais, são criticadas, sofrem restrições e bloqueios por parte de amigos e de familiares. Eu vi relatos de mulheres assim, dizendo que determinados amigos viraram as costas para elas depois que souberam que elas estavam namorando, viajando com o namorado, com vida sexual ativa, e familiares também que cortam relações, bloqueiam, param de conversar com a pessoa. Olha que mundo que nós estamos, gente. Em que o outro se acha no direito de julgar a sua vida, de julgar o que você está fazendo com a sua vida. Né? Isso é incabível. Você é livre para fazer o que você quiser com a sua vida. Ninguém tem nada com isso. Ninguém paga seus boletos. Então, isso é... Realmente, quem bloqueia você por um motivo desse, realmente não merece a sua amizade, não merece ficar no seu círculo de amigos, tá? E agora o quarto tabu que eu quero falar para vocês, que é um tabu também muito trancado, pouco falado. E eu espero que mude em breve. Sabe o que é? É o escape de urina. O escape de urina é outra questão muito silenciada num universo cercado pela feminilidade. Olha, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, em cada 4 mulheres, mulheres maduras, uma vai ter incontinência urinária. Uma vai ter esse problema de escapes de urina. E isso não é divulgado, esse assunto não é divulgado. As mulheres, elas são mais atingidas pela incontinência urinária do que os homens por causa do formato anatômico do aparelho urinário da mulher. Então, o aparelho urinário da mulher, por causa do design dele, da anatomia dele, ele é mais propenso a desenvolver a flacidez da musculatura, da pelvis, da uretra e ocorrer o escape de urina. Isso acontece mais com as mulheres do que o homem. Então, muitas mulheres, por causa desse assunto não ser muito divulgado, por causa desse assunto não ser falado abertamente e dada instruções sobre como cuidar dessa situação, como corrigir, o que fazer, por causa disso, muitas mulheres sofrem isso em silêncio, sofrem isso caladas, sem poder dividir o problema com ninguém, por conta do tabu, por medo de falar no assunto e por conta de não ter informações qualificadas, boas e exatas sobre esse assunto, né? Então, gente, o escape de urina é um assunto, como eu disse, muito pouco falado. Lembra que eu já comentei com vocês que existe uma fisioterapia própria, exercícios próprios para fortalecimento da pelvis, do aparelho urinário? Então, eu estou em busca de algum profissional para falar isso aqui para nós, tá? Eu quero tirar esse assunto do escape de urina da invisibilidade. Quero trazer esse assunto e mostrar soluções para quem de nós tiver problemas com escape de urina, porque alguém de nós vai ter. Sabe o que podia, gente? Meu sonho? Sabe o que a mídia podia fazer, né? Esses sistemas de comunicação grandes aí que existem, que têm poder, que têm canais de comunicação sob seu domínio, poderiam reunir, por exemplo, fisioterapeutas, médicos urologistas, farmacêuticos, a indústria farmacêutica, fabricantes de absorventes e fabricantes de fraldas. Esse povo todo podia se unir para poder juntos fazerem um trabalho de conscientização a respeito desses assuntos tabu da mulher, né? Eles podiam incluir o assunto menopausa, podiam incluir o assunto sexualidade da mulher madura, podiam muito bem incluir o assunto do escape de urina. Tudo isso cabe nesse pacote aí de profissionais que seriam parceiros entre si para divulgar mais o assunto. Não sei se alguém já teve essa ideia, se estão fazendo isso, mas seria muito bem-vindo palestras, cursos, debates, e filmes, e vídeos, e instruções sobre essa temática, né? A mídia tem esse poder de divulgar coisas, de colocar para frente informações de qualidade. Então, gente, resumindo, para não deixar esses tabus tomarem conta da sua vida, para não deixar esses tabus virarem uma visão negativa sobre o envelhecimento e impactar a sua qualidade de vida, eu defendo mais autoconhecimento, você investir em mais autoconhecimento, você investir em mais autocuidado, mais tempo para você, para olhar para você e se cuidar em todos os aspectos, físico, emocional, mental, social, espiritual,
enfim, né, na sua integralidade. Então, são 3 coisas que eu recomendo: autoconhecimento, praticar mais o autocuidado e buscar vivências que construam informações sobre o envelhecimento como uma coisa natural na vida da mulher. Tá? Busque esse tipo de informações. Não vai na onda daquelas informações que vão querer te ensinar como parecer mais jovem, como driblar as rugas, como driblar os cabelos brancos, porque você vai ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você não vai conseguir nunca, né? Você pode conseguir por algum tempo ter uma aparência mais jovem, mas isso não se sustenta, porque o envelhecimento ele é progressivo e ele vai continuar acontecendo, tá? Então busque vivências. Quando eu chamo de vivências, leituras, filmes, livros, palestras, cursos e até conversas com pessoas, amizades, que vão construir esse conhecimento a respeito da maturidade feminina, mas sem os tabus, sem os assuntos proibidos, tá? Enquanto há vida, enquanto há respiração, enquanto há saúde, há esperança e há espaço para mudanças. A visão do envelhecimento para a mulher não deve ser motivo de angústia, mas, pelo contrário, deve ser motivo de empoderamento e deve ser uma maneira dela se desprender dessa obsessão pela juventude, dessa obsessão pela jovialidade, dessa obsessão por parecer mais jovem do que é. Nós temos que nos livrar disso, gente, dessa obsessão por parecer mais jovem. Nós temos que encarar nosso envelhecimento com naturalidade, transformar isso em empoderamento e desapegar-se dessa obsessão pela jovialidade. Com certeza vai fazer as mulheres serem pessoas mais leves, mais livres, mais realizadas, porque elas vão atingir um maior grau de autoaceitação, de autoconhecimento e vão abraçar a idade, vão abraçar a maturidade com beleza, com alegria, com positividade. Agora, mais um alerta aqui para vocês. Não se engane, não se engane. Aceitar o envelhecimento não é sinônimo de descuido, tá, gente? Não quero que vocês entendam que aceitar o envelhecimento como algo natural na vida da mulher significa comodismo, deixar para lá, descuidar, fazer as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, envelhecer com qualidade de vida requer muitos cuidados especiais, cuidados com o corpo e com a mente. Cuidados que são diferentes dos cuidados de quando você tinha 30, 40 anos. Os cuidados da maturidade são específicos, são particularizados, são personalizados para cada idade, tá? Então não vamos romantizar a vida real, vamos colocar os pés na realidade. Nessa altura da vida, quando você atinge 50, 60, 70 anos, você já é uma mulher que conhece muito bem o seu corpo, conhece muito bem as suas preferências, conhece muito bem os seus limites, suas qualidades, seus pontos fracos que precisam melhorar. E é uma idade em que você pode se sentir cada vez mais dona do seu nariz, cada vez mais dona das suas escolhas, sem necessidade de fazer comparações e sem necessidade de ficar dando importância para a opinião alheia.